E se eu te disser que existe sim uma forma de você aprender bem mais rápido? Esse foi o método utilizado pelo Scott Young, o cara que concluiu o currículo do MIT em apenas um quarto do tempo original. O vídeo de hoje vai ser sobre o ultraaprendizado. Gente, esse vídeo todo vai ser baseado no livro do Scott Young. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição e se você quiser adquiri-lo, vai me ajudar bastante se você usar o meu link. Primeiramente, quem é esse Scott Young? Ele, segundo a própria biografia do site, é um programador e um escritor best-seller. E o Scott Young, ao longo da vida, ele foi encontrando com algumas pessoas que eram conhecidas pela habilidade de aprender rápido. E de tanto ficar impressionado com os feitos daquelas pessoas, ele começou a se questionar o que fazia dessas pessoas esses aprendizes acelerados, altamente eficazes. Pesquisando sobre essas pessoas e também encontrando base na ciência, nos estudos sobre aprendizado, ele desenvolveu o seu método de aprendizado acelerado. E o Scott Young, ele começou a ser conhecido pelo desafio do MIT, né, que eu já citei antes. Porque todo mundo sabe, né, que o MIT é uma instituição muito reconhecida e reconhecida por ser difícil também, né? Então, cara, terminar um currículo de 4 anos em 1 ano estudando sozinho, realmente é uma coisa que impressiona. Daí as pessoas ficaram cada vez mais curiosas, né, para saber como é que tinha sido possível isso. E no livro, o Scott Young, ele elenca 9 princípios do ultraaprendizado. E logo de cara, o primeiro princípio é a meta-aprendizagem. Lembra que o meta, ele significa falar de si. Então, a meta-aprendizagem nada mais é do que uma pesquisa sobre a própria coisa que você quer aprender. Por exemplo, vamos supor que você quer aprender dança. Você coloca aí no YouTube como aprender a dançar em 1 ano. Como eu aprendi a dançar sendo iniciante. E aí você realmente vai fazer uma seleção das técnicas e dos métodos que mais funcionaram e que mais foram eficazes para as pessoas. E isso não precisa nem ser algo assim dito profissional, né? Porque realmente o que a gente vê de tradicional no ensino são pessoas que demoram muito tempo para aprender. Depois que você já escolheu os melhores métodos, você traça justamente o seu caminho de aprendizagem. Primeiro eu vou estudar a história da dança. Depois eu vou começar com tais passos que são chaves para eu aprender o resto. Depois eu vou me concentrar na dança específica que eu quero aprender. É realmente uma etapa de planejamento ali. E, pelo amor de Deus, não menospreze essa etapa, porque se você não faz um planejamento adequado, como é que a sua execução vai ser boa? E ainda mais, como você vai aprender rápido alguma coisa? Na segunda etapa, a gente vai ter o foco. E o Scott Young fala que você precisa aprender a focar, a se concentrar, porque você não vai aprender nada rápido se você não consegue se concentrar. Como eu já fiz um vídeo inteiro sobre foco, eu vou deixar ele aqui no card pra vocês. Pra esse vídeo não ficar muito longo, porque ainda tem vários princípios pela frente. Então assistam um vídeo sobre foco depois desse aqui. O terceiro princípio é a prática direta. E isso significa imersão. Você se imerge no que você tá fazendo. Eu acho que o exemplo mais comum que a gente pode dar nesses casos é quando você vai para um país fazer intercâmbio quando você está aprendendo uma língua. Porque ali, né, você está completamente submerso na atividade que você aprender e você é forçado a lidar com ela o tempo todo no dia a dia. Mas como nós, mortais, dizem as más línguas, não temos condições de fazer um intercâmbio para tudo. E aprender línguas não é a atividade nem o objetivo principal de todo mundo. Outras formas de prática direta que o Scott Young aconselha são, por exemplo, simulações. Vamos supor que você quer aprender a tocar algum instrumento. Faça simulações de você se apresentando com aquele instrumento. Se você quer melhorar a sua oratória, faça simulações falando em público. Pode ser para sua família, para o seu gato. E esse princípio ele é muito importante, porque o Scott Young ele fala até de um problema que a gente tem na educação, que é a transferência. No caso, o problema é que a gente não faz essa transferência. Às vezes você pega a teoria ali, você estuda, a teoria é maravilhosa, você acerta questões, você sabe dizer o que tal coisa é tal coisa, mas na hora que você precisa realmente lidar com aquele problema, demonstrar a sua habilidade, você entra em pânico, você é incompetente, você não faz aquilo bem. E nos forçar a praticar essa atividade diretamente
indiretamente, é uma maneira de evitar isso, é uma maneira de garantir que o conhecimento que você está tendo aprendendo, ele realmente vai ser transferido para a realidade quando for preciso. O quarto princípio é a repetição. E aqui esse conceito se refere aos seus pontos fracos. Porque o Scott Young explica que muita gente, quando está aprendendo, costuma evitar as coisas nas quais é ruim e priorizar e passar mais tempo nas coisas nas quais é boa. Só que isso pode ser um grande erro, porque você pode estar deixando de lado pontos da matéria, pontos daquele conteúdo que são essenciais para que você se torne bom naquilo. Vamos supor que você está estudando para um concurso e você vai usar o ultraaprendizado para dominar uma matéria de matemática. Aí você vê que, nossa, você é muito bom em aritmética, você arrasa. Mas em geometria você não vai tão bem. Aí, em vez de seguir as vozes da sua cabeça e nunca praticar geometria, você vai focar mais em geometria do que no resto. Porque você sabe que ela é uma etapa inicial muito importante se você quer realmente dominar toda a matemática no futuro. Se bem que esse exemplo que eu dei é impossível, né? Eu não conheço uma pessoa que domina toda a matemática, mas enfim. Na edição, percebi que simplesmente pulei o princípio 5, que é a recuperação, ou seja, relembrar o que você aprendeu, que também entra no princípio 7 da retenção. Respondam questionários, exercícios e se desafiem sempre que vocês estarão relembrando o conteúdo com sucesso. O sexto princípio é o retorno. E aqui eu acho que a tradução desse livro foi ruim. O que o autor chama de retorno é basicamente o que ele mesmo explica, que é o feedback. Muita gente, mas muita gente mesmo, quando tá aprendendo, comete o erro de não ter feedback. Ainda mais se você for autodidata, né? Que eu desconfio é a categoria na qual você que está me assistindo se enquadra. O feedback, meus amores, ele é muito importante, porque nós seres humanos, nós conseguimos nos autoavaliar, certo? Certo, mas não quer dizer que a gente se autoavalia bem. Até porque se você tá aprendendo alguma coisa, você não tem conhecimento técnico o suficiente para se avaliar perfeitamente. E uma pessoa que já passou pelo mesmo caminho que você ou que é um profissional da área, ela geralmente é bem mais competente para te dizer o que você tá fazendo de errado e quais caminhos que você poderia escolher para acelerar o domínio dessa habilidade. E aí tem várias maneiras que você pode adquirir esse feedback. Você pode pagar uma hora a aula de um professor que seja daquele ramo. Se você tiver amigos que são daquela área, que fazem aquela atividade há mais tempo que você, pergunta pra eles: ah, amigo, eu gravei um vídeo aqui cantando, você pode me ajudar? Pode me dizer se eu tô fora do tom? Só que aí, muito cuidado também, porque o Scott, ele fala que outro erro que as pessoas têm em relação ao feedback é que às vezes elas não separam feedback de ruído. E o que é o ruído? O ruído são as conhecidas críticas não construtivas. Se você começou a desenhar e quer ter um feedback de como vai o seu desenho e você posta num fórum, aí você recebe um monte de comentário te xingando, aquilo, além de não fazer nada por você, não ajudar em nada o seu aprendizado, pode muito bem te deixar desmotivado, inseguro com a sua própria capacidade. O Scott, ele é bem incisivo no fato de que você precisa filtrar esses ruídos. Você não pode deixar que os ruídos te atinjam, porque eles não importam. E mesmo quando às vezes as pessoas estão com uma intenção boa, mas elas não conhecem do assunto. Você sabe que a pessoa não sabe dançar, nunca teve aula de dança, não sabe nada de técnica de dança. Mesmo que a intenção dela seja boa, por que você vai tomar uma opinião dela sobre uma performance sua como uma verdade absoluta, vai introduzir no seu método de aprendizado e não vai sequer questionar se, na verdade, ela não está errada? E já estamos chegando no final. O sétimo princípio é a retenção. E a retenção, ela se refere a você continuar tendo aquele conhecimento que você está aprendendo, mantendo ele sempre fresco na memória. E existem várias formas de treinar a sua memória e conseguir lembrar do que você aprendeu. Eu também já fiz outro vídeo sobre isso, que é o como lembrar do que você estuda. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas basicamente tudo que te testa periodicamente pode ajudar. Usar a repetição espaçada, por exemplo, é algo que ele aconselha, porque aí você garante que você está tendo aquele conhecimento, mas você também não faz nenhuma revisão desnecessária. Você revê conforme a curva do esquecimento. O oitavo princípio é a intuição. E aqui o autor ele vai propor pra gente
gente o desafio de aprender profundamente. Porque se você quer ser um ultra aprendiz, você não pode ficar no básico. Você vai aprender muito mais rápido as coisas nas quais você realmente se desafiar. Sabe aquela coisa do Feynman de ficar revendo os próprios conceitos, de ficar se perguntando aquilo que mesmo você acha que já aprendeu? Faça isso com a coisa que você quer dominar. Questione as coisas por outro ângulo. Faça perguntas sobre aquilo que ninguém nunca se perguntou. Porque, né, até comentando que quando o nosso cérebro ele acha uma coisa interessante, quando ele acha alguma coisa diferente, ele tende a guardar isso com mais facilidade. Ao invés de só decorar as ordens das teclas do piano, você procura entender o porquê das teclas serem dispostas dessa forma, qual a lógica por trás disso, qual a história, a probabilidade é que você nunca mais esqueça. E mais que isso, aos poucos, a lógica daquela matéria, daquele conteúdo, ela vai entrando tanto em você que você começa a desenvolver essa intuição. Às vezes você nem sabe explicar, mas só de ter contato com aquilo por tanto tempo, de ter se aprofundado naquilo, você começa a encarar essa coisa como os profissionais encaram. E o nono e último princípio é a experimentação. Aqui nós vemos a história de Van Gogh. E Van Gogh todos nós conhecemos, né? É um dos maiores pintores que já existiram. O que chama a atenção nessa história do Van Gogh pra gente é que o Van Gogh, diferentemente da cultura daquela época, que era de, eu quero ser pintor, então eu vou a um ateliê de artes, ele resolveu aprender sozinho, experimentando. Então ele observava o trabalho de pintores de variados estilos, ele começava a copiar ali, tentar fazer uma coisa parecida e ia desenvolvendo o seu próprio estilo a partir disso. E o estilo do Van Gogh, no fim das contas, foi tão único e tão imprevisível que nos encanta até hoje. Imagina agora se a gente pudesse reproduzir isso no nosso aprendizado, porque muitas vezes a criatividade e a excelência, elas não estão escondidas no método tradicional, mas no emaranhado de coisas que você não sabe até você testar. Então ele diz para você fazer isso, você se aventurar, você experimentar. Diferentes recursos, diferentes estilos, diferentes técnicas para o seu aprendizado. Às vezes você ouviu falar de alguém que ficou excelente em uma prática de desenho fazendo uma coisa muito doida. E claro, se aquilo fizer algum sentido, você pode tentar experimentar também. Se você quer cantar melhor, veja quais cantores você gosta, o que tem de comum entre eles. Por que você gosta de um e não gosta de outro? Qual é a técnica que esse aqui faz que sonoramente fica melhor do que a técnica desse? E você não precisa criar tudo do zero, justamente vai estudando as pessoas que já fizeram. Primeiro você copia, primeiro você estuda, depois você cria. E se você gostou das reflexões desse vídeo, manda para um amigo que você acha que precisa ver também. Deixa o seu like, segue o canal, que aqui a gente fala de produtividade, de livros, de reflexões de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Carla Brasil e é um prazer ter você por aqui. E por hoje é só, meus queridos. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo, tchau, tchau.